Pois é, esses aparelhos eletrônicos fazem parte do dia a dia de todo mundo, ou quase todo mundo. Eu, por exemplo, estou aqui com um computador e também com um tablet, né? A gente olha de lado, tem sempre uma pessoa dando uma conferidinha aí nas redes sociais, mandando um e-mail, olhando aquela foto que recebeu por um aplicativo. Agora, o que muita gente não fica atento, a gente inclusive viu aí na reportagem, é que esse uso exagerado de aparelhos eletrônicos pode prejudicar e muito a nossa visão, como a gente viu aí. Então, quais são os cuidados necessários? O que fazer? Aqui comigo o oftalmologista Daniel Montenegro, que vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia. Finalmente, tem um tempo certo de quanto a pessoa pode ficar nesses aparelhos eletrônicos todos ou tem que realmente saber dosar aí? Isso é um problema, você estava falando agora há pouco, é um problema recorrente no consultório, né? Muita gente chega se queixando disso. Perfeitamente. Esse é um problema que hoje tem sido motivo de muitas consultas médicas que muitas vezes não são com adultos, muitas vezes são com crianças, cujos pais levam as crianças ao consultório porque os filhos estão com os olhos vermelhos, com os olhos coçando, e esses pacientes, há tempos atrás, eram pacientes totalmente assintomáticos, ou seja, não sentiam nenhum desses sintomas, e quando a gente começa a investigação médica, a gente percebe logo que o motivo dessas queixas geralmente é o uso excessivo de equipamentos eletrônicos. Esses equipamentos eletrônicos, qualquer que seja eles, por prender a nossa atenção, eles fazem com que a gente pisque menos os olhos. Só para você ter ideia, nós piscamos os olhos mais ou menos numa frequência de 10 a 15 vezes por minuto. E quando a gente usa o computador ou qualquer outro equipamento eletrônico, por estarmos prestando bastante atenção, muitas vezes há uma diminuição de até 60% na quantidade do piscar. E o piscar é importante porque é no piscar que vem a produção da lágrima. E a lágrima é importante para lubrificar a superfície do olho. Quando a gente pisca o olho, é que é produzida a lágrima, o lacrimejamento basal, e esse lacrimejamento é responsável por filtrar, limpar todas as impurezas que vêm para a superfície dos nossos olhos. Então, teria um tempo exato até tantas horas por dia, até tantos minutos que a gente poderia utilizar esses aparelhos eletrônicos? Boa pergunta. Não existe um tempo exato, mas uma vez que você esteja trabalhando continuamente com equipamento eletrônico, é recomendável que se façam pequenas pausas de 3 a 5 minutos, por exemplo, a cada 2 horas de trabalho. E nessas pausas você procure sair do ambiente de trabalho. Não precisa sair para distante, porque geralmente esses ambientes de trabalho onde você está, eles são ambientes onde você está com ar-condicionado ligado, que também ajuda a ressecar os olhos. Sim. Ou ventilador. Enfim, na hora que você sai daquela atividade que você está fazendo e vai fazer uma outra atividade por pouco tempo, então você já consegue piscar mais os olhos, lubrificar e tirar aquela incidência de luz que está vindo diretamente contra os seus olhos. Certo. Nesses casos aí, utilizar um colírio, por exemplo, seria indicado? Sim. O uso de colírios lubrificantes, ele é extremamente recomendável. Qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa deve usar, pode usar e deve usar. O interessante é que esse colírio seja prescrito por um médico oftalmologista, porque muitas vezes estas medicações contêm substâncias que podem não ser tão saudáveis aos olhos. Sim. Então é interessante que o médico oftalmologista ele faça uma avaliação para que seja prescrito o colírio mais adequado para esse paciente. Certo. No caso das crianças, o senhor estava falando aí que as crianças não estão livres, né, desse vício. Elas podem ser afetadas, né? Quais são os sintomas, geralmente, que têm chegado aí no seu consultório? Os sintomas mais frequentes que têm chegado aos consultórios médicos oftalmológicos são a vermelhidão, a coceira nos olhos e muitas vezes as dores de cabeça. Sim. Isso por conta da tela que cada vez vem mais com um brilho mais forte e esse brilho acaba afetando realmente a função visual. Tem alguns aparelhos, inclusive aparelho celular, que você pode diminuir a luminosidade, né, da tela. De repente isso pode ajudar ou não? Bem, isso pode ajudar uma vez que você vai usar por muito tempo. Mas o que se recomenda é, como eu já disse, que se façam pequenas pausas e, principalmente agora nas épocas de férias, que estimulem as crianças a fazerem atividades ao ar livre, porque são com certeza bem mais saudáveis
A gente entende que nos dias atuais, por conta da violência, as crianças hoje estão mais reclusas em seus ambientes domiciliares, mas eu acho que não custa nada, uma vez que os pais tenham condições de tempo, de expor os seus filhos a atividades ao ar livre, que com certeza serão bem mais saudáveis do que as atividades de estar brincando com um tablet ou um computador, qualquer que seja ele. Hoje nós estamos falando sobre saúde aqui no Correio Manhã, tem a nossa coluna sobre saúde e hoje o nosso tema é cuidados com a visão. Quem continua aqui com a gente é o oftalmologista Daniel Montenegro. Inclusive, tem pergunta dos nossos telespectadores. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Gostaria de saber do oftalmologista. Eu uso óculos há 15 anos e uso muito o meu aparelho celular. Isso contribui para o aumento dos graus? O Ivanildo Gomes de Damião. Veja bem, Ivanildo. Bom dia. O fato de você estar usando óculos e o computador em excesso não quer dizer que o seu grau vai aumentar. Tá? A estabilização do grau, ela ocorre em determinada faixa etária e o uso excessivo do computador não tem uma relação direta com o aumento do grau. Isso é mito. Agora, doutor, quais são os sintomas? Quando a visão já começa a ficar comprometida, quando você já começa... Quais são os sintomas que você já dá para perceber que está acontecendo alguma coisa de errado aí na visão? A primeira coisa que você começa a sentir é sentir os olhos. Os olhos, eles são feitos para receber a informação luminosa do ambiente. Então, na hora que você começa a sentir uma vermelhidão, uma sensação de areia nos olhos, uma vontade de coçar os olhos, uma fadiga visual, um cansaço visual, é o seu corpo avisando que está chegando a hora de parar. Uhum. A Aline de Campina Grande, ela está dizendo aqui que trabalha no computador todo dia, 8 a 9 horas. No final do dia, ela está com o olho esquerdo muito vermelho, além de Campina Grande. Ela está perguntando se de repente tem como, se ela fizer uma pausa nessa carga horária de trabalho dela, já pode ajudar a amenizar aí? Com certeza, Aline. A pausa aí é fundamental. O que se recomenda é que após 4 horas de trabalho, se faça uma pausa um pouco mais longa do que a que eu citei anteriormente, em torno de 3 a 5 minutos, associado ao uso de colírios lubrificantes. Por você ter um olho que sente mais desconforto que o outro olho, é bem provável que você tenha alguma patologia, alguma doença na superfície do olho que esteja provocando esse sintoma adicional. Doutor, é verdade que a visão também envelhece ou isso é mito? Sim, a visão, costuma-se dizer que ela tem prazo de validade. Ah, é? A gente, após os 40 anos, geralmente, a gente começa a desenvolver uma certa dificuldade para enxergar de perto. É o que popularmente se chama de vista cansada e é conhecido cientificamente como a presbiopia. Essa presbiopia ela é progressiva a partir dos 40 anos de idade, em média, e a gente, em torno da terceira década de vida, da terceira idade, a gente começa a desenvolver a catarata. A catarata é um processo de envelhecimento natural do cristalino, que vai tornando o cristalino, que é a lente natural do nosso olho, opaca com o passar dos anos e culmina com a necessidade da realização de uma intervenção cirúrgica. Tem outra pergunta aqui do telespectador, ele está dizendo que usa muitos aparelhos eletrônicos e às vezes sente uma forte dor em cima do olho. Sinto a vista escurecer rapidamente. Isso pode estar ligado aí ao excesso? Sim, pode estar ligado diretamente ao excesso e é importante também que seja investigado a existência ou não de algum processo inflamatório nas vias aéreas ou nos seios da face, que podem também provocar esse sintoma na região próxima ao olho. E como cuidar melhor da visão, doutor? Bem, no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos, o que se recomenda é o bom senso. O bom senso de não exagerar, tá? Quando você vai apenas fazer o uso momentâneo de um equipamento eletrônico, não há necessidade de estar com colírio, aumentando a piscada do olho com intervalo, mas a partir do momento que você usa profissionalmente equipamentos eletrônicos, o que se recomenda é que se façam pequenas pausas, que se tenha uma postura adequada no tocante ao uso do equipamento eletrônico. Geralmente são computadores, onde você deve manter uma distância em torno de 70 centímetros a 1 metro da tela para o seu rosto. Deve também ter uma certa angulação, em torno de 10 a 15 graus para baixo, para você não forçar a coluna cervical. E algumas outras dicas que são importantes para que você não provoque danos à sua saúde provocado pelo trabalho. Existe hoje um óculos, algum equipamento, algum acessório que pode ajudar a prevenir esses problemas com a visão? Não.
O que se recomenda é que se o paciente, no caso o usuário, ele tem a necessidade de auxílios ópticos, que se use a correção óptica. Porque se aquele paciente ele tem a necessidade de uso de um óculos e ele não vai usar o óculos e vai usar excessivamente o equipamento eletrônico, possivelmente no final de um turno de trabalho ele vai estar sentindo alguma coisa nos olhos. Ok, doutor. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas muito obrigado pelas suas dicas, pelas informações. Eu que agradeço. Ótimo dia para você.